Olá, seja muito bem-vindo ao canal Teologar 7, um ponto de encontro onde nós dialogamos com o texto bíblico sobre teologia. Nós vamos retomar a nossa série, estávamos falando aí, esta série tem como título Raízes e trata daquilo que nós realmente cremos como Igreja Adventista, aquilo que realmente a Bíblia fala, qual é a doutrina bíblica. E nós estamos agora, neste episódio, vamos falar sobre o grande conflito, parte 2. Nós falamos ali sobre como o conflito começou lá no céu, também como que ele envolveu a humanidade. E agora nós vamos falar da segunda parte do grande conflito, que tem que ver com a nossa salvação. Nós estamos estudando nesse último episódio e esse agora atual, sobre a doutrina da salvação, como nós somos salvos. Então, primeiramente, nós vimos que o pecado nos envolveu, estudamos um pouco da natureza do ser humano, falamos também de como o pecado envolveu a humanidade, e agora vamos falar um pouquinho mais sobre como se dá a salvação, como que este conflito termina, ok? Primeiramente, eu quero começar fazendo algumas perguntas para vocês, ok? Então, você vai ouvir as 3 perguntas, as 3 afirmações, na verdade, ok? São afirmações e você tem que escolher uma delas. Apenas uma está totalmente correta, ok? Então, vamos lá. A primeira afirmação é: Deus perdoa pecados. Segunda afirmação: Deus perdoa pecadores. E terceira afirmação: Deus perdoa pecados e pecadores. Escolheu aí? Já ouviu as 3 afirmações? Qual dessas 3 afirmações está correta? Eu acredito que boa parte de vocês tenham respondido que a alternativa correta é a número 3. Deus perdoa pecados e pecadores. Mas você tem certeza disso? Será que realmente Deus perdoa os nossos pecados? Vamos focar exatamente neste ponto. Deus perdoa os nossos pecados? Que Deus perdoa os pecadores? Isso parece muito claro na Bíblia. Mas Deus perdoa os nossos pecados? Então eu quero convidar você para abrir a Bíblia em Isaías capítulo 53, ok? Então, abra sua Bíblia. É muito importante que você acompanhe esses textos, ok? Acompanhe os textos que nós vamos ler. Eu voltei agora para a versão Almeida Revista Atualizada. Antes eu havia feito com a nova versão transformadora, mas vou fazer nesta versão que eu acredito que é mais comum para vocês, vai ser mais fácil de vocês acompanharem aí e entenderem aquilo que a gente está propondo, ok? Então, Isaías capítulo 53. Tenha esta pergunta na sua mente: Deus perdoa os nossos pecados? Vamos ler então a partir do verso 4. Isaías 53, verso 4. E eu leio o seguinte: certamente ele, Jesus, está falando de Jesus aqui, o Cordeiro, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Deus perdoa pecados? Verso 5. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras ou pelos seus ferimentos fomos sarados. Volta a pergunta: Deus perdoa pecados? Veja agora o verso 6.
Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas. Cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade ou o pecado de todos nós. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como o cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Por juízo, o opressor foi arrebatado, e de sua linhagem quem dela cogitou? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, por causa da transgressão do meu povo, foi ele ferido. Deus perdoa pecados? Nós não vamos mais ler o texto. É um texto muito bonito, bastante conhecido de todos nós. Mas deixe-me voltar à pergunta. Deus perdoa os nossos pecados? Talvez você tinha até então certeza de que Deus perdoava os seus pecados. Mas talvez agora, lendo isso, você talvez tenha dúvidas sobre isso. E eu posso afirmar categoricamente, pelo texto bíblico, Deus não perdoa pecados. E agora você deve estar chocado. Pastor, o senhor está dizendo que Deus não perdoa pecados? Sim, é isto mesmo. Deus não perdoa pecados. Se Deus pudesse perdoar pecados, por que Jesus teria que morrer? Por que Jesus morreria? Não seria mais fácil Deus vir à Terra, ou talvez o próprio Jesus mesmo, viesse à Terra e dissesse assim, olha, os pecados de vocês estão perdoados. Não seria mais fácil? Não precisaria morrer. Então, se Deus perdoa pecados, por que Jesus morreu então? Veja, essa afirmação é para chocar você mesmo, para que você entenda. E nós vamos procurar, neste episódio, explicar exatamente o que é isto. Nós pedimos perdão pelos nossos pecados, correto? Ok, nós pedimos perdão. Quando nós cometemos um pecado, nós pedimos perdão a Deus. A Bíblia diz que nós devemos confessar os pecados e devemos perdoar as pessoas que cometeram pecados. Mas veja, a Bíblia afirma que Deus não perdoa pecados. Deus paga os pecados. Existe uma grande diferença de nós dizermos que Deus perdoa pecados e dizermos que Deus perdoa os pecadores. Deus nos perdoa. Quando nós lemos assim, olha, nós devemos pedir perdão pelos nossos pecados, nós estamos pedindo perdão pelos pecados ou estamos pedindo perdão para nós? O que será perdoado? Os nossos pecados ou nós como pessoa? Veja, Deus, ele perdoa os pecadores. E por que os pecadores podem ser perdoados? Porque o pecado, a dívida que existia entre Deus e o ser humano, da parte do ser humano para com Deus, essa dívida foi paga. Jesus pagou os pecados. Ele não merecia morrer, ele não tinha pecado, mas ele leva os pecados do ser humano sobre si, é o que diz a Bíblia, ele levou sobre si os nossos pecados, as nossas transgressões, ele foi moído pelos nossos pecados. Então, o que matou Jesus não foi a cruz do Calvário. O que matou Jesus foi os nossos pecados. O pecado de toda a humanidade foi o que causou a morte de Cristo. Ele levou sobre si o peso de todos os pecados. Então Jesus pagou este pecado. Ok? Deus pagou os nossos pecados. E agora nós temos o perdão pelos nossos erros, pelos pecados que nós cometemos. Você entendeu a diferença?
Deus pagou os pecados através de Jesus na cruz do Calvário, e por isso nós temos agora o direito de sermos chamados filhos de Deus. Se nós recebemos a Jesus, se nós o aceitamos como nosso Salvador, nós agora somos perdoados. É isso que a Bíblia nos diz. Deus paga os pecados e por isso nós podemos ser perdoados. O fato de Jesus ter pago os nossos pecados não significa que nós ainda não somos devedores. Você pode estar pensando assim, peraí, mas então se Deus pagou os pecados através de Jesus, então a dívida não existe mais, correto? Sim e não. Ela não existe porque o preço foi pago. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Se você e eu pecamos, nós merecemos a morte. Então, Jesus, ele morreu em nosso lugar. O salário do pecado, essa dívida que nós tínhamos, recaiu sobre Jesus. A morte recaiu sobre Jesus. Então, neste princípio, a dívida não existe mais. A dívida foi paga. Mas então, e nós? Então, se Jesus morreu por todos os pecados, eu posso fazer o que eu quiser e está tudo certo. Então, eu estou agora liberto. Não existe mais dívida, então eu não sou mais um devedor. Não é bem assim. Nós continuamos em dívida com Jesus. Ele pagou. Imagine você que você está devendo um grande valor em dinheiro para o banco. Você não tem como pagar. Essa é uma dívida impagável para você. Mas eu tenho muito dinheiro. Eu sou bilionário. E eu agora vou ao banco e quito essa dívida. Ok? Eu quito essa dívida. Então a dívida está paga? Sim. A sua dívida com o banco foi paga. Mas agora você deve para quem? Para mim. Você está em dívida comigo. Ok? E aí é que entra a graça. Porque Jesus, ele pagou os nossos pecados. E ele nos oferece o perdão de graça. A salvação é de graça. Para nós é de graça. Mas ela teve um preço gigantesco, que foi a morte de Jesus. A vida de Jesus é o preço da graça. A graça é de graça para nós, para você e para mim. Mas para Deus, a graça custou a vida de Jesus Cristo. Você conseguiu entender? Jesus nos oferece como presente. Ele perdoa os nossos... Ele nos perdoa pelos nossos pecados. A dívida lá foi paga. Certo? A dívida já não existe. Mas você continua estando em falta com Deus. E ele então oferece a sua graça, o seu perdão. Ok? Ele perdoa você e a mim por conta daquela dívida. O valor foi pago lá e agora ele nos perdoa por aquilo que nós fizemos. Ok? Então, a salvação, ela se dá por conta de Jesus. Jesus pagou o preço dos nossos pecados e por isso nós temos o direito agora à vida eterna. E é o que diz o texto que nós já lemos aqui em outros momentos, mas eu quero ler novamente com vocês, que está em Romanos, capítulo 8, verso 1 e 2. Diz assim: Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Então, Jesus nos libertou da lei do pecado. A lei do pecado constituía de uma cláusula. Pecou, morreu. Se você cometeu pecado, você tem que morrer. Esta dívida
esta lei, melhor dizendo, esta lei que tinha esta cláusula, ela nos levava para a morte. Mas Jesus aboliu esta lei. Jesus cancelou esta lei que dizia: pecou, tem que morrer. Você quer ver? Olha só o que diz Colossenses. Eu quero concluir com esse texto e nós vamos agora fechar aqui este raciocínio, ok? Veja só o que diz o livro de Colossenses, a carta, né, de Paulo aos Colossenses, no capítulo 2. Colossenses, capítulo 2, nós vamos ler o verso 13, ok? Então, abra aí a sua Bíblia em Colossenses, na Epístola de Paulo aos Colossenses, no capítulo 2, versos 13 e 14. Diz o seguinte: e a vós outros que estáveis mortos pelas vossas transgressões, certo? Você que estava condenado pelo seu pecado e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os nossos delitos. E aqui você pode pensar, bom, mas então Jesus perdoou os nossos delitos? Não, ele nos perdoou pelos nossos delitos. A nossa falta ali, ela foi perdoada. Nós fomos perdoados dos nossos delitos. E ele diz no verso 14: tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu inteiramente, encravando-o na cruz. Então veja, todos nós estávamos condenados. Transgressor condenado. Transgressor condenado. E qual é a condenação? Morte. Este é o escrito de dívida. Este é o nosso escrito de dívida. Nós somos transgressores, nós somos pecadores e nós estamos condenados. E a nossa sentença é a morte. Isto é uma lei. Existe como um escrito de dívida lá no céu que nos diz isso. Nós somos transgressores, condenados, merecemos a morte. O que é que Jesus fez na cruz do Calvário? Ele cancelou esse escrito de dívida. Essa dívida agora, ela foi cancelada. Por quê? Porque ele pagou. Ele é o preço de todas as nossas transgressões. Se nós estivermos em Jesus, se nós o aceitarmos de todo o nosso coração, nós seremos perdoados. Nós seremos perdoados. E a Bíblia diz em 1 João, capítulo 2, filhinhos, essas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, lembre, nós temos um advogado no céu, Jesus Cristo, o justo. E ele é fiel e justo para nos perdoar de todos os nossos pecados. Ele nos perdoa, porque ele foi o pagamento da nossa dívida. E o que isso tem a ver com o grande conflito? Tudo. O grande conflito, ele afetou o ser humano. Em primeiro momento, o ser humano foi afetado pelo pecado. O ser humano contraiu uma dívida impagável. O grande conflito se estabelece quando Lúcifer se levanta contra Deus. Quando ele envolve o ser humano. Nós agora estamos neste grande conflito. Mas a história do grande conflito, ela foi solucionada na cruz do Calvário. Jesus está neste momento diante de Deus, intercedendo por cada um de nós e fazendo juízo. Quando ele terminar, ele voltará e ele vai executar a sentença do juízo. No primeiro momento ele faz o juízo. Num segundo momento ele vai mostrar para nós a comprovação desse juízo. E na terceira e última parte, Deus irá executar o juízo. E o juízo é vida eterna
para aqueles que aceitaram Jesus como seu Salvador pessoal. E morte eterna para aqueles que recusaram aceitar a Jesus, que não permaneceram em Cristo Jesus. Pela graça sois salvos, mediante a fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. A nossa salvação é um presente que Deus nos dá. Ele pagou os nossos pecados, ele pagou o preço dos nossos pecados. E ele nos concede o perdão de graça. É o seu amor, o amor que o levou a se entregar por nós, que nos traz a paz para com Deus. Por isso, saiba que não é só você e eu que estamos envolvidos no grande conflito. Às vezes, algumas pessoas até culpam a Deus por estar vivendo todas essas atrocidades, por todos esses sofrimentos. Alguns chegam até a questionar se Deus existe por conta de toda a maldade que existe no universo. Mas deixe-me dizer para você, querido, quem mais sofreu na história do grande conflito foi Jesus. Ele morreu por nós. Ele era inocente. E ele levou o peso de todos os pecados. O máximo que você sofre é pelas consequências dos seus pecados. Mas Jesus, inocente, sofreu por todos os pecados de todas as pessoas em todas as épocas. E ele foi moído pelas nossas transgressões, pelos nossos erros. Então, quem mais se envolveu, quem mais sofreu na história do grande conflito foi Jesus. Porque ele deu a sua vida por nós e ele chora ao ver as pessoas sofrendo. Mas a boa notícia do grande conflito é que tudo está resolvido. Jesus Cristo é vitorioso e todos aqueles que permanecerem ao seu lado também alcançarão esta vitória. Receberão essa vitória como uma dádiva. Por isso, não devemos perguntar por que existe o mal. O mal nós já entendemos por que ele existe. Por que Deus permite o mal? Essa pergunta está errada. A pergunta correta é: até quando isto vai acontecer? E a resposta bíblica é: até Jesus voltar. Quando ele voltar, pecado e pecadores não mais existirão. Toda a terra será purificada, como fala o último parágrafo do livro O Grande Conflito. Depois disso, somente alegria, somente felicidade e vida eterna para todos aqueles que aceitaram a Jesus. Por isso, hoje mesmo, aceite o Senhor Jesus como seu Salvador pessoal. Ame a Jesus, busque-o de todo o seu coração, porque o sacrifício que ele fez por você e por mim foi muito grande. E confie na graça e no perdão. Não existe pecado maior do que o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. E é através desse sacrifício que nós temos paz com Deus. Que Deus abençoe você. Continue acompanhando este estudo, esta série Raízes, para que você conheça mais sobre Deus, entenda mais da Bíblia e assim esteja cada vez mais preparado para o encontro com o Senhor. Um grande abraço e até o nosso próximo vídeo.